Olá, sejam muito bem-vindos. E na aula de hoje aqui, dando continuidade então ao nosso curso de Geometria Plana, a gente vai ver o que é o seguinte, ó, retas paralelas interceptadas com a transversal. Além disso, nós vamos estudar polígonos, elementos de um polígono, as nomenclaturas dos polígonos, o que é um polígono convexo e um polígono côncavo, e também polígonos regulares. Pessoal, vamos ver aqui agora, ó, retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então aqui em vermelho a gente tem duas retas que são paralelas. O que quer dizer paralelas? Quer dizer que essas retas aqui, pessoal, elas jamais vão se encontrar, tá bem? Elas podem seguir aqui infinitamente e sempre vai estar assim uma do ladinho da outra, elas jamais vão se encontrar, como se fossem os dois trilhos de um trem. E a forma de a gente estar representando aqui o paralelismo é isso aqui, ó. Então a gente tem aqui a reta R e a reta S, né? E a gente diz que elas são paralelas representando dessa forma aqui, ó. R, esses dois risquinhos aqui quer dizer paralelo a S. Agora a gente tem essas duas retas paralelas em vermelho. E a gente pegou uma reta em azul aqui, que é a reta T, ó, e cortou as duas retas paralelas com ela, tá vendo? E acontece que a gente passa aqui uma reta transversal nas duas retas paralelas. A gente forma aqui, ó, ângulos, e é uma coisa interessante sobre esses ângulos aqui, ó. Repara o seguinte, pessoal, esse ângulo A aqui, ó, ele é igual ao ângulo C. Mesma coisa acontece aqui ó, com o ângulo E, ele é igual ao ângulo G, porque eles são opostos pelo vértice. Além disso, o ângulo A aqui, ó, ele é igual ao ângulo E, e o ângulo C, ele é igual ao ângulo G. Eles formam ângulos aqui, ó, que são todos congruentes, tá? Todos ângulos iguais. A mesma coisa acontece com o D e com o B, ó, eles são opostos pelo vértice, portanto, eles são iguais. O H e o F também são opostos pelo vértice, portanto, são iguais. Só que, além disso, o D e o H aqui, ó, também são iguais, e o B e o F também são iguais, tá? Então, eles formam ângulos aqui congruentes dessa forma. Logo, nós temos o seguinte, então, ó. Dois ângulos eles têm medidas iguais se eles forem alternos e correspondentes, ou correspondentes, né? Por que alternos? Então, por exemplo, aqui, ó, o C e o E, tá vendo? Eles são alternados em relação à reta azul, não é? Um está de um lado aqui, o outro está do outro. Então, ó, como eles são alternados aqui em relação à reta azul, a gente chama eles de alternos. E os ângulos alternos aqui, eles são o seguinte, ó, o ângulo A e o ângulo G, então aqui ó, o ângulo A e o ângulo G são aqui ó, alternados em relação à reta azul. Outro ângulo alterno é o B e o H, então aqui ó, o B e o H também são alternos, ok? Então aqui ó, o C e o E, ó, o C e o E eles são alternos também. E quem mais? O D e o F, ó, o D e o F também são alternos. Então dessa forma, todos os ângulos que são alternos, da forma que eu expliquei aqui, eles são todos congruentes. Outros ângulos que também são congruentes são os ângulos correspondentes. Então eles estão aqui do mesmo lado da reta, na mesma posição. Então, por exemplo, o A e o E, ó. O A e o E, eles são ângulos que são iguais e eles são correspondentes. Ó. Eles são do mesmo ladinho aqui da reta, na mesma posição aqui, tá vendo? O B e o F agora, ó. O B também, ó, o B e o F, eles estão aqui, eles são também ângulos, ó, correspondentes, também são iguais. O ângulo C e G, então aqui o ângulo C e G também são correspondentes. E por fim, o ângulo D e H. O ângulo D e H também são ângulos correspondentes. Então, todos esses ângulos aqui, alternos ou correspondentes, todos eles são congruentes aqui, tá? Da forma que estão aqui. Além disso, nós temos o seguinte também, ó. Dois ângulos eles são suplementares se eles forem colaterais. Então, como assim? Ó? O que é ângulo suplementar? Vocês lembram? Vou voltar aqui ó, nas retas. Ângulos suplementares são dois ângulos que a soma deles dá 180 graus. E a gente tem o seguinte, ó, dois ângulos eles serão suplementares, a soma deles dará 180 graus se eles forem colaterais. Então, por exemplo, aqui, ó, do mesmo lado da retinha azul aqui, ó, o ângulo A e B, eles são colaterais, estão do mesmo lado, não é? Se a gente somar o A e o B aqui, dá 180 graus, ou seja, eles são suplementares. O mesmo vale aqui, ó, para o E e para o F. Se a gente somar os dois, também dá 180 graus. Só que a gente não viu que o B e o F são iguais, porque eles são aqui, ó, correspondentes. Logo, então, ó, você pegar aqui ó, o A mais o F, dá 180 graus. Mesma coisa aqui, ó, o B mais o E também dá 180 graus. Se eles forem, então, colaterais, a soma deles aqui dará 180 graus. Então, por exemplo, ó, colaterais internos A e B, a soma dá 180 graus. Então, aqui, ó, A e B, se somar os dois, 180 graus. C e H, se somar os dois, também dá 180 graus. Então, C e H, ó, se somar os dois também aqui, também dará 180 graus. E nós temos ó, colaterais externos, ó, o A e o F. Então, aqui, ó, o A mais o F dá 180 graus. E lembrando, é externo porque eles são para fora da reta vermelha aqui, tá? E por fim, ó, o último colateral externo é o D mais o G. Então, D mais o G também dá 180 graus. D mais o G, a soma dos dois também dá 180 graus. Então, em se tratando aqui de retas paralelas cortadas com transversais, nós temos essas informações, então. Ângulos correspondentes e alternos, eles são congruentes.
E os ângulos que são colaterais, tanto internos quanto externos, né, a soma deles dá 180 graus, ou seja, eles são ângulos suplementares. E vou ver aqui agora o que são polígonos. Mas antes disso, pessoal, se você estiver gostando da aula aqui, lembre de deixar seu gostei aí embaixo e também se inscreva se não for inscrito, pessoal. Se inscreva, que toda semana aqui sai vídeos novos com muito conteúdo para vocês, então tenho certeza que você não vai se arrepender de deixar a sua inscrição, ok? Mas dito isso, vamos continuar aqui então. Então, polígonos, pessoal. Polígono é uma palavra que vem do grego, onde polos quer dizer muitos e gonos quer dizer ângulo, ou seja, são figuras de muitos ângulos. E vamos ver agora quais são os elementos, então, de um polígono. Então, como exemplo aqui, a gente tem um polígono qualquer aqui, ó, um polígono em azulzinho, tá vendo? E vamos ver aqui quais são os elementos dele, ó. Começando aqui, ó, pela diagonal. O que é a diagonal de um polígono? É um segmento de reta aqui, ó, que une dois vértices não consecutivos do polígono, tá ok? A gente vai ver o que é vértice aqui, ó, que é esse encontro dos lados aqui do polígono, ó, forma os vértices, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho outro encontro dos lados que forma também o vértice. E quando você une aqui, ó, dois vértices não consecutivos, como assim não consecutivos, ó? Não é o próximo vértice aqui depois do A, ó, seria o F, ok? Então, eu estou unindo aqui o outro que não é consecutivo ao A. Então, eu formo aqui a diagonal. A mesma coisa se eu estivesse pegando aqui, ó, o A e unindo no D, formaria outra diagonal, e assim por diante, ok? Se eu unir aqui, por exemplo, o B e o F, ó, sempre que você unir dois vértices aqui que não são consecutivos, a gente forma uma diagonal do polígono. Então, a gente viu o que é diagonal, o que é vértice, o lado do polígono é o ladinho dele aqui, ó, ok? Então, esses segmentos aqui, ó, eles são chamados aqui, ó, de lado do polígono. Além disso, a gente tem o ângulo, ok? Então, em todo polígono, os lados dele aqui, ele forma ângulos, ok? E a gente tem ângulos internos e ângulos externos. Então, ângulo interno ao polígono, esse ângulo são formados dentro do polígono aqui, ó, por exemplo, esse ângulo aqui. Ângulos externos ao polígono são esse ângulo aqui de fora. Então, por exemplo, se a gente continuasse aqui, assim, prolongasse o lado do polígono aqui, ó, formaria um ângulo aqui, ó, do polígono com esse prolongamento do lado dele aqui, ok? E esse ângulo aqui a gente chama de ângulo externo ao polígono. Então, dos elementos aqui de um polígono são esses. Então, a diagonal, o vértice, o lado do polígono, o ângulo interno e o ângulo externo. Agora vamos ver, pessoal, as nomenclaturas. Todo polígono ele recebe um nome a partir do número de lados que ele possui, ok? E até o polígono de 20 lados, o polígono ele recebe, cada um desses polígonos recebe um nome. Então, eu vou ver quais são todos esses nomes agora. Por exemplo, aqui um polígono que tem 3 lados, ele é chamado aqui de triângulo, né, que é o mais comum de conhecer, mas também é chamado de trilátero, né? Esse aqui não é muito comum de ouvir, mas também é chamado aqui. Então, todo polígono de 3 lados, então, é o triângulo, ou também, às vezes, chamado de trilátero. Todo polígono de 4 lados são polígonos que são chamados de quadriláteros, ok? Tomar cuidado, pessoal, que o quadrado ele tem 4 lados, só que o quadrado é um tipo de quadrilátero. Então, todo polígono que possui 4 lados, eles são quadriláteros. Ó, polígonos de 5 lados, pentágono. Polígono de 6 lados, hexágono. Polígono de 7 lados, heptágono. Polígono de 8 lados, octágono ou octógono. Polígono de 9 lados, eneágono. Polígono aqui de 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono, 16 lados, hexadecágono, 17 lados, heptadecágono, 18 lados, octadecágono, 19 lados, eneadecágono e 20 lados, icoságono. Então, isso aqui são todas as nomenclaturas então dos polígonos até o polígono de 20 lados. Então é o seguinte, pessoal, quando tratarmos de polígonos então com mais de 20 lados, nós indicaremos seu número de lados, mas nós não vamos lhe dar nomes especiais, ok? Então o nome para os polígonos vai aqui até o polígono de 20 lados. Depois disso, a gente só fala do número de lados do polígono, mas não tem um nome especial para ele. E pessoal, vamos ver agora o que é um polígono côncavo e o que é um polígono convexo. Então aqui a gente tem dois exemplos, ó. Esse aqui é um polígono convexo e esse aqui é um polígono côncavo. E só de observar, você já consegue ver aqui qual que é côncavo e qual que é convexo. O côncavo, pessoal, normalmente ele vai ter essas aberturas assim, tá vendo? Só que existem algumas ferramentas matemáticas que a gente pode estar utilizando aqui para verificar com certeza se o polígono é convexo ou côncavo. Uma delas é a seguinte: pega um polígono aqui, ó, no caso o polígono aqui em azulzinho, ó, e passa uma reta por ele aqui, ó, essa reta vermelha aqui. Se a reta cortar o polígono em apenas 2 pontos, igual está aqui, ó, significa que o polígono é convexo, ok? Então, como exemplo, eu passei a reta aqui, né? Mas qualquer lugar que você passar essa reta, ela nunca vai cortar o polígono em mais de 2 pontos. Agora, olha o que acontece com o polígono côncavo. Se eu pegar aqui e passar a reta, por exemplo, onde eu passei aqui, ó, a reta R aqui também, repara que ela cortou o polígono em mais de 2 pontos. Ó. Ela cortou o polígono aqui, ó, em 2 aqui e mais 2 pontos aqui. Ó. Ela cortou o polígono aqui em 4 pontos. Então, se isso aqui acontecer, então esse polígono aqui, ó, ele não é convexo, esse polígono é côncavo. E por que é importante saber se um polígono é côncavo ou convexo?
Porque para fins de estudo, pessoal, a gente sempre vai trabalhar com o polígono convexo, tá? É esse que cai na prova. Esse aqui a gente não trabalha com ele, tá bem? Então por isso que é importante saber que qual que é convexo, qual que é côncavo, a gente vai estar estudando sempre o polígono convexo. E como eu disse, só de bater o olho você já sabe dizer qual que é côncavo, qual que é convexo. Então vamos ver aqui agora o que é um polígono regular. Então, ó, um polígono convexo que possui todos os lados congruentes. Pessoal, congruentes é a mesma coisa que dizer igual, tá? Na geometria, congruente é a mesma coisa que igual. Então, um polígono convexo que possui todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si é chamado de polígono regular. Então, como exemplo aqui, a gente tem aqui ó, o quadrilátero regular, também chamado de quadrado, né? Ele possui aqui ó, todos os lados iguais e também os ângulos dele aqui são todos iguais a 90 graus. Então, o quadrado é um exemplo então, de polígono regular, também chamado aqui de quadrilátero regular. Outro que é o triângulo regular, também chamado aqui de triângulo equilátero, né? Ele possui aqui os três lados iguais, né? E também os três ângulos aqui, ó, iguais também. Outro exemplo de polígono regular é o hexágono regular, ou seja, o polígono aqui ó, que tem 6 lados, né? E os 6 lados também todos iguais e os 6 ângulos também todos iguais. Tá bem, então, pessoal? Então, isso aqui ó, são polígonos então regulares. São polígonos que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E nossa aula de hoje, então, foi isso aqui, pessoal. Nós continuamos aqui, então, na nossa próxima aula. E lembrando, se você gostou dessa aula aqui, lembra de deixar seu gostei e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, que novos vídeos serão postados aqui toda semana com muito conteúdo para você, pessoal. Então, se inscreva, clique no sininho para não perder nada. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!